Olá, bom dia, turmas. Nós vamos aqui fazer a correção, perdão, daquelas 5 questões que a gente deixou aí na última aula, certo? Eram questões relacionadas com a notação científica, né, com as potências de 10, que foi o assunto aí da nossa última aula. Então eu vou fazer essa correção e ao mesmo tempo explicar aqui para vocês como é que são esses nossos formulários, certo? São feitos aqui na plataforma educacional Google, né, o Google Classroom, o Google Sala de Aula. E geralmente a gente coloca aqui esses itens iniciais, certo? Endereço de e-mail, nome, turno, turma. São itens obrigatórios, você não pode enviar as questões sem antes não ter preenchido esses espaços, esses campos, ok? E as questões, que foram 5, elas estão relacionadas às potências de 10. Pedi que vocês tentassem responder, entregar aí até o dia 10, certo? Após essa data eu fecho o arquivo aqui para não receber mais respostas, certo, gente? Então a data limite é essa aqui, ó, até o dia 10 de fevereiro. Eu estou gravando essa aula agora dia 7, né? Vou disponibilizar ela no dia da nossa aula, porque infelizmente eu não vou poder fazer um ao vivo com vocês essa semana, ok? Por motivo de força maior. Mas na semana que vem a gente volta às nossas aulas ao vivo, certo? As nossas lives. Pois bem, vamos aqui, certo? E também vou introduzir o nosso conteúdo seguinte, né? Dando continuidade e agora estudando realmente a física, né? Entrando realmente no conteúdo propriamente dito da física. Eu vou deixar os links das aulas também gravadas, certo? A aula de quarta para os alunos de segundo ano e a aula de segundo ano manhã e a aula de quinta para os alunos do segundo ano tarde, ok? Mas vamos lá, vamos fazer aqui essa correção. Primeira questão, o que é que ela diz aqui, ó? Escreva usando notação científica a medida da distância média entre o Sol e Júpiter, que é de aproximadamente 778.400.000 quilômetros, e a medida da massa de um elétron, que é esse número extremamente pequeno aqui, né? Então, gente, vou aqui para a lousa. Esse número 778, você vai colocar a vírgula aqui, ó, entre o primeiro 7 e o segundo 7. Vai escrever os outros números multiplicando a potência de 10, ok? No mais, o que você vai fazer? Contar as casas decimais que ficaram na vírgula onde você colocou. Então, 3 zeros, 2 zeros, o 4, né? Aqui já vai 6 casas, 6, 7 e 8. Então aqui o expoente é 8 quilômetros, certo? 8 quilômetros. O outro número, que é um número extremamente pequeno, você vai colocar a vírgula entre o 9 e o primeiro 1. Então vai ficar 9,11 vezes 10, multiplicando um expoente negativo. Como você pôs a vírgula aqui entre o 9 e o 1, então você vai contar essas casas decimais entre uma vírgula e outra, certo? Entre a primeira vírgula e a vírgula que você colocou. Então vamos contar essa tragédia aqui, né? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então aqui, olha, você conta com 9, certo? É entre uma vírgula e outra. 28 gramas. Então essa aqui seria a resposta, certo? Então você vai marcar aqui a alternativa. Você vai marcar a segunda alternativa, certo? Opa, perdão. A terceira alternativa, né? 7,78 vezes 10 elevado a 8 e 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Beleza?
Vamos lá para a segunda. Na segunda, você vai simplificar a expressão escrevendo ela como uma única potência. Oh, coisa boa, olha só. Multiplicação de potência de mesma base. O que é que diz a regra lá da potenciação? Conserva a base, que é o 10, é igual, né? A base comum. E soma os expoentes. 4 mais o menos 6, certo? Mais o 2. Ok? Do mesmo jeito você faz com as potências de baixo. Conserva o 10 na multiplicação, como eles estão multiplicando, soma os expoentes. 3 mais 1 da segunda potência de 10 mais o menos 3. Então, onde tem um parênteses, você faz aí um jogo de sinal, né? 10 elevado a 4 mais por menos dá menos 6 mais o 2. Mais o 2. Dividindo 10... 3 mais 1, faz o jogo de sinal aqui nesse parênteses também, ó. Mais por menos dá menos 3. Então, aqui embaixo, mais 3 menos 3 dá 0, então vai sobrar só um 10. E em cima vai dar quanto? 10, tem que repetir, né? 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. Então, em cima deu 0. E embaixo sobrou 1. Certo? Divisão de potência, tá aqui, ó, divisão de potência. Conserva a base e subtrai os expoentes, 0 menos 1. Então essa subtração aí você vai ter como resultado 10 elevado a menos 1. Certo? Beleza, então qual é a resposta aí? Primeira alternativa, né? Então deixa eu subir aqui esse quadro. Vou subir aqui o quadro, só um instante, para a gente responder as outras questões. Então, a segunda, a resposta seria a primeira alternativa. Certo? Vamos lá para a terceira. O que é que diz aí a terceira? Vamos lá. A terceira, a medida de massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado a 27 toneladas. Então, a massa do Sol. Então, vamos registrar esse número grandão aí, né? Massa do Sol. Massa do Sol. Vamos escrever MS. Massa Sol. É de 2 vezes 10 elevado a 27 toneladas. Certo? Toneladas, você escreve um T minúsculo. 27 toneladas. A medida de massa da Terra é de 6 vezes 10 a 21. Então, massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 21. Esse circunflexo aí, gente, é uma forma de você expressar o expoente, certo? É a potência elevada a 21 toneladas. E a medida da massa da Lua, é de 7,348 vezes 10 elevado a 19. Então são números extremamente altos, né? Essas massas aí dos planetas. Também expressa em tonelada, certo? Tonelada, na verdade, eu tô simplificando aqui, ó, é tom, certo? Eu escrevi aqui, não pertence ao Sistema Internacional de Unidades, certo? Fora dele. Usando uma calculadora, responda quantas vezes a medida da massa do Sol, é maior do que a medida da massa da Terra. Quantas vezes a medida do Sol, a medida da massa do Sol é maior do que a medida da massa da Terra. Não é? Essa é a primeira pergunta. E quantas vezes a medida de massa da Terra ela é maior do que a medida da massa da Lua? Dica: divida o valor maior de massa pelo valor de massa menor em ambos os casos. Então com essa dica aí fica fácil, né? Então aqui, ó, comparando a massa do Sol com a massa da Terra, então você vai dividir 2 vezes 10 elevado a 27
você vai dividir pela outra potência de 10, pela outra notação científica, que é a massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 21. Veja, turma, que aqui vocês estão fazendo operações matemáticas com as notações científicas. Veja que a gente usa as regras de potenciação, né? Então vamos dividir aqui, ó, 2 dividindo 6, certo? Vai dar 0,333, né? Vamos colocar aí duas casas decimais. Então desse valor aqui aproximado, ó, 0,33 vezes 10 elevado aqui expoente. Como está dividindo, conserva o 10 e subtrai os expoentes, ó. Então aqui você vai pegar o 27 e vai subtrair de 21. Na divisão, o que é que diz a regra? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui eu vou ter que valor, ó, 0,33 vezes 10 é elevado a quanto? 27 menos 21. Isso dá quanto? 6. Tira esse número da potência de 10. Duas casas decimais e acrescenta mais 4 zeros, né, para a direita, ó, para fechar o expoente 6. Então eu tenho aqui 330 mil. Então essa é a razão entre a massa do Sol e a massa da Terra, ou seja, a massa do Sol é 330 mil vezes maior que a massa da Terra, certo? Então responde aí a primeira pergunta, né? Vamos subir aqui um pouquinho o quadro. Né? Para ter mais espaço para a gente responder ao outro questionamento. Agora a gente vai comparar a massa da Terra com a massa da Lua, não é isso? Então vamos lá, massa da Terra com a massa da Lua. Então deixa eu traçar aqui uma linhazinha para separar aqui o cálculo. Agora a gente vai dividir 6 vezes 10 elevado a 21 toneladas, que é a massa da Terra, dividindo aí pela massa da Lua. 348 vezes 10 elevado a 19. Eu estou usando aqui o número completo, junto com a sua ordem de grandeza, né? Então vamos fazer essa divisão. Deixa eu voltar aqui para a máquina para ficar mais fácil. 6 dividindo, porque esses números aí são bastante difíceis de você fazer uma divisão, né, na ponta do lápis. Então você vai ter esse valor aí, aproximadamente 0,82. Coloque novamente duas casas decimais, ó. 0,82 vezes 10, novamente, divisão de potência de mesma base, né? Tá aqui, ó. Conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes, 21 menos 19. Então você vai ter que resposta aqui, 0,82 vezes 10 elevado a quanto? 21 menos 19, né? 19 fica quanto aí? Fica 2, né? 2. Se você desloca essa vírgula para a direita, né, para tirar esse número da notação científica, você vai encontrar o que? 82,0, ou seja, 82, né? Então tá aí. Vamos olhar aqui as alternativas, né? A massa do Sol é cerca de 330 mil vezes maior que a massa da Terra, e a massa da Terra é aproximadamente... Opa! Um aviãozão aqui. Voltou. E a massa da Terra é aproximadamente 82 vezes maior que a da Lua, certo? Então a alternativa correta aqui é a primeira, certo? Beleza. Agora vamos aqui para a questão seguinte, a quarta questão, né? Deixa eu subir aqui o nosso quadro, já riscou bastante. Vamos ver. O que é que diz a quarta? Efetue a seguinte soma, escrevendo o resultado também em notação científica. Gente, aqui nós vamos fazer uma soma com potência de 10. Não é mais multiplicação e nem divisão, certo?
Aqui a gente tem um procedimento, ó, eu vou colocar o número primeiro, 2,3 vezes 10 elevado a quanto? A 4. E o outro é 1,32 vezes 10 elevado a 6, certo? Quando vamos somar ou subtrair notações científicas, a gente tem que obrigatoriamente observar o expoente. Esses expoentes da potência de 10, eles têm que ser iguais para a gente poder somar. Veja que aqui tem uma diferença de 2 unidades, certo? Então vamos fazer assim, eu não vou mexer com este número, vou mexer com esse. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero aumentar 2 unidades aqui no 4, no expoente 4, para ficar 6, certo? 2 unidades para ficar 6. Para aumentar 2 unidades, como o expoente é positivo, o que você vai fazer? Você vai deslocar 2 unidades da vírgula aqui, ó, para a esquerda. Então a gente vai fazer aquele procedimento lá de deslocar a vírgula, ó. Eu vou criar umas casas aqui, eu vou botar o 2 aqui e o 3, certo? A vírgula está aqui, né? Então você vai fazer isso, ó, vai deslocar 2 casas para a esquerda. Então você já conta uma casa, o 2. 1, 2. Então a vírgula fica aqui, ó. Então você deslocou 2 unidades para a esquerda. Quando eu faço esse procedimento, o que acontece com o expoente? Ele aumenta. Ele aumenta quantas unidades? Ele aumenta 2. Certo? Isso acontece quando o expoente é positivo. Então, que número eu vou ter? 0,023, certo? Vezes 10 elevado a 6. Então, perceba isso. Você só pode modificar o expoente da notação se você fizer deslocamento da vírgula. Então, como eu quis aumentar 2 unidades, eu precisei deslocar a vírgula, o número de unidades para a esquerda. E isso quando o expoente é positivo, certo? Agora eu posso somar. Então eu vou pegar 1,32 e vou somar com 0,023, certo? Então esse procedimento ele só vale para soma e para subtração, viu, gente? Multiplicação e divisão você não precisa fazer isso, mas soma e subtração você tem que igualar os expoentes. Quando você iguala, você conserva a potência de 10. Então veja, ó, eu vou somar o primeiro número da segunda potência com o primeiro número da primeira potência. Então fazendo essa soma, fica vírgula debaixo de vírgula, acrescento um zero aqui para fechar as 3 casas decimais, né? 0 mais 3, 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 0, 3, 1 mais 0, 1. Pronto. Então eu obtive esse resultado, ó, 1,343 vezes 10 elevado a 6. Olha só, certo? 1,343 vezes 10 elevado a 6. Então veja, ó, a potência de 10 com o expoente 6, ó, você conserva ela na soma, certo? Não precisa somar expoente não. Somar expoente ou subtrair é só na multiplicação e divisão, ok? Então a resposta da quarta questão seria a primeira alternativa, certo? Para fechar essa correção, vamos aqui para a última. Então vou subir aqui o nosso quadro para a gente fazer a última questão. Então na última questão você tem as seguintes potências, ó. A primeira é 10 elevado a menos 6. A outra, 10 elevado a menos 7. Toda vez que aparecer esse circunflexo, gente, veja que digitalmente, ó, eu não tenho como escrever isso aqui na atividade aqui do Classroom, escrever lá em cima, né, como expoente. Então usa esse chapéuzinho, né, o circunflexo, para indicar que é uma potência, certo? Que é 10 elevado a menos 6. Porque não tem como escrever o expoente lá em cima ainda. Quer dizer, ainda não se tem essa função aqui no Classroom para fazer isso, certo? Na hora de digitar tem que botar o circunflexo para indicar que é potência. E a outra potência é 10 a menos 4. 10 a menos 4.
Beleza, veja que aqui, ó, qual das sequências abaixo corresponde à ordem decrescente. Então você vai escrever da maior potência para menor, certo? E aí eu expliquei na nossa aula que quando o expoente é negativo, a maior potência será aquela com o menor número de casas decimais, certo? Ou seja, o maior valor, né, será aquela notação com o menor número de casas decimais. Então nessa situação aqui, ó, quem é o menor valor? 10 a menos 4. Aliás, quem é o maior, né, no caso? Quem é o maior? É o 10 a menos 4. Então a ordem seria qual? 10 a menos 4 seria o maior valor. Esse 10 a menos 4 seria maior que 10 a menos 6. E o 10 a menos 7 seria o menor valor. Por quê? Porque tem mais casas decimais à esquerda, certo? 10 a menos 7 seria o menor valor. Veja aí que é para escrever em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Então, utilizando a numeração que tem aí na alternativa, ó, 10 a menos 4 é 3, não é isso? Então vai ser maior. 10 a menos 6, 10 a menos 6 é 1, certo? E o outro, 10 a menos 7 é 2. Pronto, então essa seria a sequência. Do maior número, né, que é 10 a menos 4, ao menor valor, que é 10 a menos 7. Então essa seria a sequência. Certo? Então a alternativa correta aí seria a primeira alternativa. Beleza, gente? Então fica aqui as respostas, certo? Tá corrigidinho aí, depois você pode assistir a correção quantas vezes vocês quiserem. E junto a essa correção eu vou deixar o link da nossa aula, certo? Que seria, né, que é a segunda aula. Ok, gente? Então assistam aos vídeos, tanto esse da correção como o vídeo da segunda aula, que é também a aula gravada. Na verdade, essa aula ela provavelmente esteja gravada em duas partes, certo? Então vai tá gravada em duas partes. Então ficamos por aqui e não esquecer de responder também a outra atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Cada aula nossa aqui a gente vai ter uma atividadezinha e cada atividade vai valer uma pontuação, né? No final a gente tira uma média e soma esses pontos para dar uma nota. Beleza, gente? Pois fica combinado. Até mais.